Falem, meus caros, espero que vocês estejam todos muito bem, bem-vindos de volta. Hoje eu gostaria de falar sobre o livro dos livros, o temido, o afamado Ulysses, de James Joyce. É um livro que suscita muita coisa, né? Que provoca muitos arrepios em muitas pessoas. É um livro que causa um certo espanto mesmo entre a crítica literária, entre escritores, entre pessoas que gostam de ler. E de fato é um livro difícil, não é um livro que requer muito da nossa capacidade como leitor, da nossa visão de mundo. Aliás, o Ulysses é um livro que vai narrar o mundo, né? Sob sua forma mais complexa, simbólica e estrutural possível. Muito bem, este livro, né? Bem estragadinho ele tá, e me acompanhou por muito tempo. A lombada dele mostra o quanto ele sofreu, não é? Me acompanhou por todo o meu mestrado, trabalhei esse livro no mestrado, sob essa tradução aqui do Caetano Galindo, né? Inclusive ela tá autografado pelo Galindo. E eu tenho aqui também a edição em inglês, pela Modern Library. Se não estou enganado, é a primeira edição que foi lançada depois da Corte dos Estados Unidos permitir a publicação, porque ele foi considerado um livro pornográfico, tá certo? Então existe aqui o parecer do juiz, né, o Dr. John Woolsey, tá certo? De 33 esse parecer aqui. Existe também uma carta do James Joyce pro editor, né? Que não tem data, tem data de 32. E aí finalmente o livro em si, né? Com aquele clássico, aquela clássica abertura. Enfim, né? Aqui é uma edição parece um pouco menor do que essa aqui, por inúmeros motivos, porque essa edição aqui é feita com papel um pouco mais encorpado e ela tem uma vasta introdução, né? Uma introdução de 100 páginas, né? Do Declan Kibbutt, certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Ulisses e a sua dificuldade, não é? A sua complexidade e mais ainda sobre a possibilidade de sua tradução ou não, né? Bom, ele é um livro que foi publicado em 1922. Este livro ele é considerado naquela altura o livro máximo do Joyce. Ele tinha publicado o Chamber Music, que é uma coletânea de poemas. Ele tinha publicado alguns textos menores, tinha publicado Dubliners, que é um jogo, um conjunto de contos. E ele publicou Portrait of an Artist as Young Man, que é o retrato do artista quando jovem, que é o seu primeiro romance, né? E então todos esperavam uma nova publicação do Joyce. Entretanto, demorou um pouco, né? Ele escreve esse romance em alguns anos, então não é um trabalho de um dia para a noite, né? Se trata de um trabalho de 1914 até 1921. Então nós temos aí, se fosse de 14 a 26 anos, 7 anos de trabalho. E realmente é surpreendente como ele conseguiu fazer um trabalho desses em 7 anos, porque, né, é um trabalho de uma vida. Essa publicação, ela acontece em Paris, né, pela Shakespeare and Company, e
a gente sabe que o Joyce era irlandês, né? Entretanto, ele viveu muito tempo fora da sua terra natal, ele viveu na Itália, ele viveu na Suíça e por fim, então, ele viveu em Paris. Inclusive, ele cita essas três cidades, né, que ele escreve se é que se pode chamar, né, de romance, o Ulisses, nessas três cidades. Trieste, na Itália, onde Rilke, né, também se exilou, digamos. Zurique, né, que fica na Suíça, e por fim Paris, onde ele conheceu, né, o Beckett também, onde ele travou várias relações importantes, né, na cidade que era considerada a capital cultural universal. Hoje já não sei se pode se dizer isso, né? Muito bem, mas o que é o Ulisses, né? Eu não vou ficar aqui dando muitas introduções, porque há muitos vídeos introdutórios, tanto no YouTube quanto na internet. Você pode achar textos muito mais esclarecedores do que eu tentar esclarecer o enredo desse livro. Até porque o enredo desse livro é muito simples, né? O que nós temos aqui é um cara, né, que tenta fugir da vergonha de encontrar a sua esposa com o amante. Basicamente, esse é o enredo do livro. Só que, paralelamente a isso, nós temos um outro cara que é um professor fracassado, que perdeu a mãe, que está num processo de depressão, né? E também numa espécie de conflito existencial, enfim, que sai pelas ruas de Dublin bebendo e tentando esquecer dos seus traumas passados. É basicamente esse o roteiro do livro. E tudo isso se passa em um dia, né? 16 de junho de 1904, que é o Bloomsday. Esse livro, ele é um livro modernista, né? Provavelmente o Joyce rechaçaria essa alcunha. Entretanto, a maioria da crítica o considera um livro modernista, então vamos chamá-lo assim, porque ele é fragmentado, né? Ele tem uma estrutura que não é uma estrutura, porque quando você pega essa edição aqui da Companhia das Letras, né, da Penguin Companhia, você tem lá no final da introdução do livro, você tem uma espécie de um esquema, certo? Você tem uma espécie de um esquema. E essa estrutura aqui, esse esquema, por muito tempo se achou que esse esquema foi feito pelo Stuart Gilbert, tá certo? Que, na verdade, ganhou esse esquema do Joyce. Então aí isso é que não se sabia, né? A gente sabe que o Stuart Gilbert ele fez um livro sobre Ulisses, mas a gente não sabia que o Joyce mesmo tinha dado esse esquema para ele. O problema é o seguinte, nós não sabemos se o Joyce seguiu esse esquema, porque provavelmente ele escreveu esse esquema antes de começar o romance, se é que se pode chamar de um romance, né? Então ele tem uma espécie de uma estrutura, a gente sabe que tem, mas a gente não sabe exatamente se essa estrutura foi seguida à risca pelo Joyce, o que é pouco provável, porque o Joyce ele tinha essa característica de romper as próprias regras, sabe, de cagar para as próprias regras e para as regras dos outros. Então a gente não sabe exatamente se ele seguiu esse ritmo do esquema, tá? Então assim, tudo aqui começa a ficar muito nebuloso, porque ele é um romance muito misterioso, eu vou chamar de romance, tá certo? Existe uma discussão sobre isso, se ele é ou não um romance, né?
a gente sabe que o Finnegans Wake não é um romance, mas o Ulisses ele tá ali, né, entre... é um texto modernista. Eu vou chamar de romance para facilitar, tá certo? Até porque não estamos discutindo aqui teoria do romance. Então foda-se, tá? Muito bem. Então, esse livro ele se passa em um dia, tá certo? Por isso o Joyce fez questão de detalhar, né, minuciosamente tudo, mas tudo que fosse possível e tudo que um ser humano faz durante o dia, né? Ele agrupou isso aí em, sei lá, em algumas edições 700, em algumas edições 800, nessa aqui tem 1000 páginas. Ele agrupou isso tudo. Então o que nós temos aqui, como eu disse, não é um enredo, e sim o que recheia esse enredo. Ou melhor, o que contorna, o que cobre esse enredo. E o que cobre esse enredo é um troço extremamente, eu não diria difícil, mas eu diria truncado. Eu acho que o problema do Ulisses para o leitor, seja o leitor médio, o leitor avançado, o leitor acadêmico, não importa, né? Eu acho que o grande problema, a grande dificuldade que o leitor vai encontrar aqui, não é exatamente do livro ser difícil, também, mas não é esse exatamente o ponto. O ponto desse livro é a quantidade de referências que você encontra. E se você não tiver um arcabouço intelectual, se você não tiver a erudição necessária, realmente a leitura vai ficar bastante complicada, tá? Então, assim, não adianta querer aqui florear o negócio e dizer, ai, você consegue, você é alfabetizado, né? Você tem toda a capacidade. Esquece, esquece. Se você não tem primeiro lugar, se você não tem força de vontade e curiosidade, meu caro, esquece, tá? Porque ele é um livro difícil, ele é um livro que exige, ele é um livro que cobra, ele é um livro que provavelmente você não vai conseguir ler nada junto com ele, tá certo? Porque você tem que saber parar de ler o Joyce. Porque se você não souber parar de ler, você vai perder o fio da meada completamente. Então, assim, é um livro que é para ser lido sozinho, não dá para ler com outras coisas. E é um livro que exige de você um conhecimento prévio, tá certo? O próprio Caetano Galindo, que foi o tradutor dessa versão que eu tenho aqui, né? Existem outras duas traduções, da Bernardina e do Antônio Ais, mas a tradução que eu tenho aqui em mãos é a do Caetano Galindo, que eu usei também no meu mestrado. Esse tradutor, né, também professor acadêmico e tal, ele fez um guia, né, um guia de leitura pro Ulisses. Se eu não estou enganado, o guia está ali na minha estante. O título eu não me lembro exatamente perfeitamente, mas é Sim, Eu Digo Sim, tá? Se você procurar por aí pela Amazon da vida, estante virtual, você vai encontrar esse livro, esse guia. É um guia bastante, né, simples, eu diria até simplório. Ele vai pegar ali o básico, tá certo? E vai mastigar para você. Como ele teve de traduzir esse livro, né? E ele mesmo diz ali no prefácio que ele levou 10 anos para fazer essa tradução e tudo mais, é claro que ele tem uma certa familiaridade com o livro. Eu sempre digo certa porque ninguém tem total familiaridade com Ulisses. Mas é uma introdução bastante básica, assim, não é um livro de 160, 170 páginas, não é um livro muito extenso. Então, ele não dá um suporte assim muito profundo, tá certo? E nem conseguiria dar, e eu já vou explicar por quê. Mas em língua portuguesa é o que nós temos assim de mais à mão e de melhor auxílio para entender essa obra, tá certo? Se você se arrisca a ler em inglês, você tem mais variedade, muito mais variedade, né? Porque muitos estudiosos se debruçaram, né, na obra joyciana e muitos deles, inclusive, abordaram pontos específicos da obra, né?
Então, por exemplo, você vai ver James Joyce, Ulisses e a questão histórica, Ulisses e a história de Roma, Ulisses e a literatura, né, as referências literárias, Ulisses e a música, os musicais, os Edwardian musicals, né, os musicais eduardianos presentes na obra, e Ulisses e a mitologia grega, enfim, né, você vai ter guias bastante específicos se você tiver interessado em alguma área do livro, tá certo? E você vai ter guias mais gerais, né? Dentre eles, o próprio guia do Stuart Gilbert, né? Que é o Ulysses James Joyce, que é um guia bastante... Eu diria que o Caetano Galindo se baseou, ou até tentou emular essa característica do Stuart Gilbert. E você tem um livro um pouco mais raro, né, que é também sobre o Ulysses, e se eu não estou enganado, ele menciona também algumas coisas do Finnegan's Wake, do Clive Hart, que é um acadêmico também, só que é um guia bastante simplificado, mas eu diria que ele é mais completo que o guia, por exemplo, em português, o Galindo, tá certo? Então, assim, se você lê inglês, certamente você vai ter muito mais possibilidades de acesso a guias de leitura dessa obra, tá certo? Você também tem uma biografia escrita pelo Richard Ellman, que é uma biografia enorme, né? Uma biografia aí de umas 1000 páginas, que está traduzida para o português pela Lia Luft. E essa biografia, ela é muito detalhada, né? E uma biografia quase que literária, porque ela está na forma de ensaio, né? Grande parte da biografia ela está em forma ensaística. Você tem aquela biografia mais, eu diria, austera, né? Tradicional no começo do livro, que fala sobre a questão, né? da infância, da adolescência e tal. Mas quando chega nas produções do Joyce, quando chega nos livros, nos romances que ele lança, o Ellman ele faz ali uma espécie de um lirismo. Então a biografia é bastante interessante. É claro que ela vai esclarecer muita coisa do que está no livro, né? Porque o Ellman foi um grande pesquisador, né? Ele escreveu uma biografia do Oscar Wilde, ele escreveu uma biografia do Yeats, né? Então ele teve uma grande... Ele se debruçou muito sobre a literatura irlandesa, e, portanto, é uma biografia, a do Joyce, assim, eu diria que das biografias do Ellman é a mais completa e a mais profunda também a nível literário, né? E também a nível de conteúdo, tá certo? Então, você não vai conseguir ler o Ulisses sem um aparato de auxílio, isso é impossível. Por uma questão de dificuldade mesmo e de excesso de referências, tá certo? Então, por mais culto que o indivíduo seja, por mais repleto de repertório que ele seja, existem passagens do livro que realmente são truncadas e que vão exigir algum tipo de auxílio, algum tipo de subterfúgio para alcançar o entendimento daquele negócio. Porque é um romance extremamente hermético, né? Isso não há dúvida. A gente sabe que ele mesmo falou isso, né? Que ele colocou ali tantas referências e tantas, como é que eu vou dizer, armadilhas que os críticos vão ficar aí por um século pesquisando a obra dele. E de certo modo ele profetizou, porque ele lançou o livro em 22, em 2022 fez 100 anos e a gente ainda continua batendo cabeça para entender o que se passa aí. Né? E a gente até brinca que nem ousa pular pro Finnegan's Wake, porque o Ulysses ainda não foi descoberto nem pela metade. Né? Muito bem. Essa divisão que se encontra em algumas edições, eu acho que as 3 edições em português brasileiro, elas têm esse esquema aqui, certo? Ela ajuda muito, tá? Ela tem o nome, né, de episódios da Odisseia, porque a gente sabe que Ulisses é um herói, né, da Odisseia, na verdade é o Odisseu, né? Ulisses caiu o celular, coisas que acontecem, né? Desculpe.
A gente sabe que ele se baseou, inclusive existem trechos da Odisseia que ele copiou nos rascunhos da obra, então não é surpresa para ninguém, né, que os episódios tenham tido essa referência. No entanto, ele atribui coisas aqui, né? Por exemplo, o primeiro episódio chama-se Telêmaco, a cena é a torre, hora 8 horas da manhã, não tem um órgão, a arte é a teologia, a cor é o branco e o ouro, o símbolo é o herdeiro e a técnica é a narrativa jovem. Tá certo? Aí vamos, por exemplo, pro capítulo 11. Vamos chamar de capítulo, mas na verdade episódio, né? São as sereias. A cena é a sala de concertos. A hora são 16 horas. O órgão é o ouvido. A arte é a música. Não tem uma cor. O símbolo são as garçonetes. E a técnica é fuga per canone. Tá certo? Então, nós temos o título do episódio, a cena, a hora, o órgão, a arte, a cor, o símbolo e a técnica. Entretanto, alguns episódios não têm órgão, alguns não têm cor, tá certo? Mas de resto eles têm tudo. Quem não tem órgão é o Telêmaco, Nestor e Proteu, tá? Quem não tem cor é o Lotófagos, Lestrigões, Sila e Caríbdes, Rochedos Errantes, as Sereias, né? E Ciclope. Então, nós temos aqui o rascunho, digamos. A gente não pode seguir isso aqui religiosamente, mas nós temos o rascunho, tá? Da Odisseia desses camaradas, tá bem? Então, o que acontece aqui? Essa divisão, ela tem já uma abertura simbólica, extrema. Né? Eu, por exemplo, eu trabalhei, eu já vou adiantar isso para vocês para facilitar e vocês entenderem também o porquê de algumas referências que eu fizer aqui. Eu trabalhei a simbólica, né, a semiótica deste livro em relação aos arcanos maiores do tarô, tá? No meu mestrado. Então, eu atribuí a cada um desses episódios que eu mencionei aqui, né? Não mencionei todos, mas Telêmaco, Nestor, Proteu, Calypso e por aí vai. Eu atribuí a uma carta do tarô. E para minha surpresa, deu certo, porque os símbolos eles se compatibilizavam. Isso eu vou fazer num outro vídeo, tá? Eu até posso fazer um outro vídeo falando sobre a questão simbólica, porque o tarô, pelo menos os arcanos maiores, eles têm um fundamento, já disse do arcano, né? Eles têm um fundamento arquetípico. Então a gente sabe que dentro da jornada do herói, do Campbell, né? E o Ulisses ele segue a jornada do herói do Campbell, é na mosca. Só que mesmo assim, quando eu comecei a escrever a dissertação, que poderia até ser uma tese de doutorado, porque eu não sabia o resultado que eu ia ter. Eu tinha uma hipótese, eu não sabia se eu ia conseguir confluir onde eu queria. E eu, para minha surpresa, como eu disse, consegui, tá certo? O livro tem 18 episódios, né? E são 22 arcanos maiores. Entretanto, o 18º episódio, que é o Penélope, né, que é o episódio do monólogo da Molly, certo? Ele tem muito a ver com a Lua, com o arcano da Lua, que é o arcano 18. E o 19, 20 e 21, que é o Sol, o Mundo e... Perdão. O Sol, o Julgamento e o Mundo, esses três arcanos correspondem à parte futura, que seria o 17 de junho de 1904, que é desconhecido. Quer dizer, a gente entra algumas horas, né? A última hora são 2 até... A gente estima até mais ou menos umas 3 e pouco da manhã do dia 17. Mas a gente não vai saber o que vai acontecer na manhã do 17, né? Quando rompe o dia. Que é a carta do Sol. Né? Então eu discorri sobre isso, a carta do julgamento, né? Que é justamente a questão da traição, se houve essa traição ou não. E o mundo, que é essa completude, tá certo? Então eu estudei isso. Então veja, é um ponto dentre muitos pontos de toque, né? de discussão dentro desse livro gigantesco,
que é Ulisses, tá certo? Então, ele é um romance que a densidade dele, ela chega a esse nível simbólico, né? Mas é muito mais do que isso, na verdade. Quando nós... É tanta coisa, é tanta informação, eu vou chamar de informação. É tanta informação, porque assim, não são somente relações simbólicas e referências literárias, musicais. Não. São informações também. Né? O mapa de Dublin, ele se desenha algumas edições até trazem o mapa de Dublin e os pontos ali onde aconteceu. Alguns livros já se dedicaram a essa questão geográfica. A questão fluvial, né? Do rio Liffey, e que depois vai ser abordado também no Finnegan's Wake, mas é muita informação. Então você tem todo tipo de informação ali. Você tem coisas da cultura popular da época, você tem coisas, referências a produtos, né? A famosa cerveja Guinness, por exemplo, né? Que existe até hoje, que até, né, deu origem ao livro lá dos recordes e tal. São referências que, se você não tiver sabe, algum tipo de familiarização com esse negócio, vai ser muito difícil. Você vai se perder. Essa que é a grande verdade. Então, como que eu faço para ler Ulisses? Muito bem. Eu vou dizer como eu fiz, certo? Eu não sei se o meu método é o mais correto. Eu não sei se existe um método correto para ler o Ulisses. Mas como eu li esse livro várias vezes, eu calculo que eu li 8 vezes no decorrer, né? Antes do mestrado, durante o mestrado e após o mestrado. Eu creio que eu tenha lido 8 vezes, né, o livro de cabo a rabo, e fora as vezes que eu fiz de consulta, né? Dessas 8 vezes eu devo ter lido umas 4 vezes em inglês e 4 em português, eu não sei exatamente. Eu sei que eu li bastante esse livro. E eu vou contar um pouquinho da minha história com Ulisses. Esse livro eu ganhei em 2012. Esse aqui, tá certo? Eu ganhei ele de aniversário. Eu tinha 18 anos. Eu completei 18 anos. Quando eu completei 18 anos, eu ganhei esse livro de aniversário. Ele tinha sido lançado naquele ano, né? Ele foi lançado em 2012. E quando ele foi lançado, né, pela Companhia das Letras, esse livro causou um certo burburinho, né? Porque já havia uma tradução do Wise, que era uma tradução relativamente antiga, tá? E a tradução da Bernardina Pinheiro, ela foi quase que simultânea, né? A publicação da tradução da Bernardina com a do Galindo. Só que eu lembro que eu fui à livraria e tal, e havia as duas edições estavam lá. E como era essa mais barata, né? Eu acabei adquirindo essa. Se eu não me engano, esse aqui foi o primeiro livro que a Penguin lançou. Eu tô aqui chutando, não sei. Mas assim, pelo que eu me lembre, é o primeiro livro que a Penguin lançou junto com a companhia. Enfim. E eu ganhei então aos 18 anos, de 2012. E esse livro ele ficou parado na minha estante até mais ou menos 2016. Tá certo? Então ele ficou 4 anos, 3, 4 anos completamente parado. Eu troquei de estante, ele foi parar pra cá, foi parar pra lá, parou aqui na minha mesa, parou nas estantes principais, que ficam aqui logo acima de mim. E chegou um momento que eu pensei, eu vou ler esse negócio, né? Vou ler esse troço. E um amigo mencionou a respeito desse livro, nós tivemos umas longas conversas sobre isso. E eu decidi então me pôr a ler o romance, tá? Já disse, já falei que, né, vai haver quem diga, não é um romance, tá, tudo bem. Né? Esse pseudo-romance, pronto. Então a minha primeira leitura do Ulisses, ela acontece em 2016, tá certo? E como é que eu li o Ulisses? Eu li como um livro qualquer. Eu fui da página tal até a página tal, porque nunca começa na página 1, né? Especialmente esse aqui, ele começa na página 92, se eu não estou enganado. Deixa eu ver aqui. Não quero falar bobagem, porque nada.
Começa na página 97 e vai até a página 1050 e pouco, tá certo? Então eu comecei na 97, fui até 1050 e pouco, beleza, né? Terminei. Não entendi porra nenhuma. Só que naquele ano saiu esse guia do Caetano Galindo, né? Saiu esse guia do Caetano Galindo. Então, eu tinha uma outra arma nas mãos, porque eu havia lido antes de ser lançado esse guia. E assim, foi uma coisa quase que tudo aconteceu de uma forma sistemática, porque eu sei que eu comecei a ler no começo de 2016 esse livro, e se eu não estou enganado, em maio ou junho saiu esse guia feito pelo Galindo. E eu comprei, logicamente, eu comprei o guia, e eu me pus a ler de novo. Então, cada capítulo, episódio, chama como quiser, pedaço, fragmento do livro, eu li a primeira explicação do Galindo e depois eu ia de novo e lia o episódio do livro. Tá certo? Então as duas primeiras leituras que eu fiz foi em português dessa obra. De modo que na segunda leitura, evidentemente, eu já me senti um pouco melhor, um pouco mais confortável, né, para compreender algumas coisas, algumas nuances ali do livro, tá certo? E aí, como eu estava cursando ainda a faculdade de letras e a minha habilitação em letras inglês e português, eu comprei a edição em inglês, não é essa edição aqui, tá? Era uma da Penguin também. Só que aquela edição, ela começou a se desmanchar, né? Era uma edição em brochura, era uma edição antiga, né? Eu não me lembro de que ano, mas tinha quase minha idade, ou até mais do que a minha idade, tinha uns 30. Hoje eu tenho 30 anos, na época eu tinha 25, 24 anos. Então, ela estava muito velha e a cola começou a soltar. Então, imagina, ler um livro imenso desses, com aquelas colas soltando e caindo no colo, não dá, né? De modo que aí eu procurei um outro exemplar. Os exemplares que eu achei eram todos de capa brochura, eu não queria mais brochura, e eu acabei comprando essa edição aqui bem antigona, entretanto resistente, da Modern Library, tá? E aí eu me pus a ler o livro em inglês. É evidente que eu apanhei uma surra inesquecível, porque, imagina, eu estava praticamente um pouco mais da metade, né, do meu curso, e eu não era ainda não sou um as da língua inglesa, eu acho que nunca vou ser. Eu era muito mediano em língua inglesa, de modo que eu apanhei imenso, mesmo lendo o guia de novo do Galindo, né, relendo na verdade, e fazendo anotações e tudo mais, foi difícil. Na segunda leitura em inglês já foi mais fácil, e nessa segunda leitura em inglês, então eu tive a ideia de fazer o meu mestrado em James Joyce, especificamente sobre o Ulisses. Só que eu não sabia sobre o quê. Né? Então, muitas pautas, muitas possibilidades surgiram. Né? Porque o mestrado a gente sabe que ele não exige, por exemplo, que a pesquisa seja inédita. Então, eu poderia muito bem abordar algo que já foi estudado e pode fazer, por exemplo, uma revisão de literatura. Né? Seria uma possibilidade. E eu estava muito inclinado a isso mesmo, né? De repente analisar, sei lá, Shakespeare dentro da obra do Joyce, qualquer coisa desse gênero, né? Só que em 2015 eu comecei a me interessar, graças a um professor da universidade, eu comecei a me interessar pelos estudos arquetípicos do tarô. E eu estava lendo o livro da Sally Nichols, né, Jung e o Tarô, e eu estava muito envolvido com essa questão da psicologia junguiana, né, psicologia analítica, a questão dos arquétipos, a questão do inconsciente coletivo, e também estava envolvido com o Joyce. Então eu estava nessas duas esferas ali de leituras. Eu estava lendo muito sobre tarô, estava lendo muito sobre pesquisas dentro do tarô e como o tarô ele tem uma visão psicológica, né? E estava lendo sobre o Ulisses, né? E livros sobre Ulisses e sobre o James Joyce. Eu li o Dubliners, né? Eu li em português, li em inglês, li o Portrait, né?
tentei dar uma olhada no Finnegan's Wake e por aí vai, tá? De modo que chegou aquele momento que a luzinha acendeu e eu disse, bom, eu acho que o Ulisses ele tem a possibilidade de trazer o tarô, né? Foi uma coisa completamente espontânea, foi uma coisa completamente não planejada, inesperada, né? Mas como os dois estudos estavam ali, eu tava trabalhando essas duas coisas, as minhas leituras estavam muito direcionadas a isso, eu acabei embarcando nesse troço. E apresentei meu projeto, enfim, né? E comecei a escrever minha dissertação, como eu disse antes, sem a menor previsão de achar uma resposta e de pensar que realmente o livro se basearia nas cartas, né? Ou pelo menos de forma inconsciente. De modo que eu cheguei à conclusão que sim, né? Pelo número de referências, pela quantidade, né? De trechos ali específicos. O Joyce foi um leitor de ocultismo, ele foi um leitor da teosofia, da Blavatsky, da Helena Blavatsky, né, da Isis Sem Véu, da doutrina secreta, do espiritismo, enfim, né, ele tinha um lado muito simbólico, um lado muito hermético nesse aspecto do rosacrucianismo, Golden Dawn, né, que o Yeats participou. Enfim, era um cara que ele tinha uma cultura soberba, né, isso não precisa nem dizer, e era um leitor, assim, absurdamente interessado, ele mesmo disse, acho que com alguma pretensão, e ele tem o direito de ter a pretensão, de que leu praticamente tudo que havia na Europa, né? Ele também era poliglota, o que facilitava muito. E, bom, a minha hipótese, que se confirmou depois, era de que o baralho de Rider-Waite, que é o baralho anglo-saxônico, né, escrito, na verdade, estampado, né, pela Pamela Colman Smith e pelo White, né, os dois trabalharam nesse baralho, né, nas ilustrações desse baralho, que são ilustrações extremamente arquetípicas, diferentemente do baralho de Marseille. Certamente esse baralho passou pelas mãos do Joyce, porque ele é um baralho anglo-saxônico, e esse baralho ele foi publicado, entre aspas, na contemporaneidade do Joyce. Então ele era certamente um jovem adulto quando esse baralho saiu, né? E ele ficou muito famoso no mundo anglo-saxônico, tanto na Inglaterra, Estados Unidos, né, os países que falavam inglês. Ele ficou muito famoso em relação ao baralho de Marselha. Muito bem, e aí eu então cheguei à conclusão de que se o Joyce não pensou, se ele não articulou se utilizar desse baralho de modo consciente, com certeza estava no inconsciente coletivo, né, esse baralho, e consequentemente estava no inconsciente pessoal do próprio Joyce. Né? Então essa foi a minha pesquisa. Só que é claro que quando você vai escavar uma mina, você vai à procura de uma coisa e você encontra muitas outras. E essa é a grande verdade quando se fala de Joyce. Porque você acaba encontrando outros tipos de referências que muitas vezes nem tem nada a ver com a sua área de estudo, com a sua área de pesquisa, mas que engrandecem a sua cultura. Né? Eu acho que esse é o tipo de livro que você pode dizer que ele traz, né, alguma cultura. Só que tem esse detalhe. Esse tipo de leitura pressupõe de você também uma cultura, né, anterior, uma cultura a priori. Tá? Você não pode chegar nele como primeira leitura. Você precisa ter ao redor de você outras leituras, né, para você conseguir pelo menos passar pelas páginas. Eu não nem digo entender, mas pelo menos passar pelas páginas sem levar uma surra em cada uma delas. Literalmente, cada frase que está nessa obra aqui, tá certo? Cada frase que está nessa obra aqui, ela literalmente tem um sentido simbólico. Literalmente. Tá? Então, assim, eu não tô exagerando, eu tô falando sério. Tanto que se qualquer página que eu abrir do meu livro,
ela tem sublinhados e anotações em todas as cores possíveis de caneta. Tá? Tem até em caneta dourada aqui. Assim, é impossível, tá? É cheio de referências, é cheio de... enfim, tá certo? Então, assim, é um livro que... fora o que eu perdi, né? Fora o que eu perdi, assim, eu consegui, eu rabisquei o máximo que eu pude, eu fiz as anotações, assim, eu fui ao meu limite, né? São 8 leituras ou até mais que eu fiz essa obra e... Então, assim, eu fui ao meu, sabe? Eu fui até o meu in extremis, eu não passo disso, eu tenho também um teto, né? E eu certamente eu deixei passar muita coisa. Entretanto, quanto mais você lê o Ulisses, mais perguntas. Você não vai ter mais respostas, você vai ter mais perguntas. Por causa das referências. Então, aí tá um primeiro erro que se comete. Eu já vi em muitos vídeos aí de booktubers, né? Ah, para você ler o Ulisses você tem que ler a Odisseia. Eu li a Odisseia logo antes, e nem foi por querer. Eu não estava planejando ler o Ulisses, eu li a Odisseia. Na verdade, eu tirei um ano ali, acho que foi 2013, 2014, nesses 2 anos eu tirei para ler os grandes poemas épicos. Então eu comecei na Odisseia, Ilíada, a Eneida, a Divina Comédia, Jerusalém Libertada, do Torquato Tasso, a do Ariosto, Orlando Furioso, fui pro Camões, né, os Lusíadas. Eu passei 2 anos lendo só as epopeias, né? E eu li a Odisseia, na tradução do Donald Schiller, mais ou menos, porque eu li também alguns trechos do Alberto Nunes, do Dorico Mendes, enfim, não vem ao caso agora. Mas o fato é que a Odisseia ela ajuda praticamente nada aqui. As referências elas estão praticamente só nos episódios e tal, mas assim, não, ela não vai te ajudar, tá certo? A pessoa que falou isso, ela não leu Ulisses, tá? Ela não leu Ulisses. Não existe ali referências, pelo menos não diretas, tá? À Odisseia. Agora, referências a Shakespeare, a Divina Comédia, por exemplo, né? A Bíblia, são imensas. A Henrik Ibsen, que foi um grande dramaturgo norueguês, né? Que o Joyce apreciava muito. E isso você vai encontrar, tá certo? Então, não é o tipo de texto que tem a ver com a Odisseia definitivamente. Tem livros aí que são muito mais próximos da Odisseia do que esse, tá? Como eu disse, como que se começa a ler Ulisses? Lendo, tá certo? Não existe, você não tem como, né? É impossível ter uma fórmula mágica para você ler. Então, a minha sugestão é ler como um romance qualquer. E a primeira coisa que você deve fazer na primeira leitura é você simplesmente ignorar qualquer tipo de referência. Você vai se preocupar apenas com o texto, tá? Seja ele em inglês, seja ele traduzido, não importa. Preocupe-se apenas com o texto e tente entender fluxo de consciência, palavra valise, tá certo? As alegorias que ele faz. Tenta pegar primeiro essas coisas, questões mais semânticas, questões menos relacionadas às metáforas, à lírica do escritor. Procura pegar as partes mais concretas do negócio, porque você vai ter o alicerce do Ulisses, certo? Você vai ter a base do texto. E isso já é muita coisa, muita coisa. Porque assim, acredite, por mais que você leia de forma despretensiosa essa obra, você vai demorar aí, se você ler com assiduidade, com cuidado, você vai demorar, se você for um leitor rápido, de 3 a 4 meses, tá? Não é uma obra rápida de se ler, definitivamente. Então, assim, se você quiser ler, né, como um leitor comum, digamos, né, como você leria, sei lá, qualquer romance clássico, né? Tira aí, sei lá, as tuas férias, né? Dedica, ou se você está trabalhando, só se você trabalhar meio período, dedicar meio período para a leitura do livro, porque ele realmente é exigente. Não tem como você ler essa obra aqui de maneira muito esparsa, você vai esquecer muita coisa, é muito fácil esquecer esse livro.
né? Tem muita informação, então você esquece rapidamente. Teu cérebro não consegue concatenar tudo, né? Vira uma loucura e no fim você tá lá na página 600 e você já esqueceu da página 100, já esqueceu do resto todo. E o problema é que não parece, mas o livro tá todo costurado em si mesmo. Então, uma coisa leva a outra ali. Se você não entender esse fluxo, dificilmente você vai conseguir se sentir mais confortável para uma segunda leitura, por exemplo. Então, se você almeja fazer uma única leitura do Ulisses, eu sugiro que seja uma leitura, você faça uma leitura prévia, né, do guia que o Galindo escreveu, ou se você dominar a língua inglesa, os guias em inglês, do Stuart Gilbert, do Clive Orr, tem outros, tá? Tem uma porrada, como eu disse, tem vinculado a várias outras áreas do conhecimento e tal, mas essas são as mais gerais, digamos. E aí você se atreve a ler então a primeira vez e última, né? Se você não quer se incomodar, né? Ou você não vai fazer nenhum estudo sobre o Joyce, ou enfim, você me entendeu. Agora, se você vai fazer um estudo sobre Joyce, você vai fazer uma pós-graduação, você vai fazer um mestrado, doutorado, uma lato sensu, ou vai escrever um artigo, sei lá, né? Ou você é curioso, você gosta, né, de literatura modernista e tal, aí vamos ter que ter outro tipo de conversa, porque se trata de um romance bastante difícil que uma leitura não vai dar conta, né, para o seu entendimento acadêmico. Olha, impossível. É impossível. Não adianta, tá certo? Então, se você quer fazer uma leitura como um leitor despretensioso, uma leitura de um guia e a leitura do livro, você vai sentir muita dificuldade, vai demorar, mas vai dar certo. Agora, se você quer escrever um estudo sobre esse negócio, aí já é outra conversa, né? Já é outra conversa e já adianta, você vai precisar de muito tempo. E é como eu disse no começo, ele não é exatamente um livro difícil, ele é um livro demorado, né? Ele tem muita coisa, esse é o problema. É isso que torna ele difícil. Não é que o Joyce usa, ele também usa, mas não é o tempo todo. Uma linguagem ornamentada e não sei o que. Tem passagens do livro que são assim, tá certo? Mas algumas passagens não são assim. Então, o grande problema do Joyce não é nesse livro exatamente a linguagem. A linguagem dos males o menor. O grande problema desse livro são as referências culturais que ele faz, tá certo? Para nossa sorte, existe uma certa referência à cultura oriental, tá? Existe uma referência ao Zen, ao budismo, existem algumas referências a Tao Te Ching, né, que é um livro de sabedoria, um livro de filosofia oriental, mas não é nada muito aprofundado, né? O Joyce ele dá um ênfase muito grande nos estudos ocidentais, tá certo? Então é um problema a menos para nós. Entretanto, isso não facilita muita coisa, tá? Apesar de ser um alívio, é um alívio temporário, porque o resto do livro é tão complicado quanto poderia ser. Eu penso que a única maneira de se ler o Ulisses de modo proveitoso, sob o ponto de vista acadêmico, é você escolher uma especialidade e lê-lo por meio dela, como eu fiz, tá certo? Eu fui para dois pontos que geram, na verdade, que culminam em uma coisa só, que é a semiótica, né? Que é a psicologia profunda do Jung, né, psicologia analítica, e o tarô, né, a simbologia do tarô. No fim, as duas coisas elas se condensam na semiótica da obra. Então eu li por meio disso. Tá certo? Você pode ler por meio da questão histórica, por meio da questão política, por meio da questão geográfica, por meio da questão musical, por meio da questão literária. Você pode pegar uma abordagem dessas, comprar livros ou pegar emprestado, sei lá, né? Ter acesso a guias dentro dessas especialidades e seguir uma delas para ler o Ulisses. Eu acho que é a maneira mais proveitosa de se ler essa obra. Não existe uma maneira mais, eu diria, satisfatória de se ler o livro, porque aí você vai conseguindo pelo menos pegar alguns pedaços do livro e ressignificá-los para você. Porque senão vai ficar sempre um amontoado de coisas que você não consegue processar, você não consegue digerir o negócio. Né? Porque aqui tem uma referência histórica, aqui tem uma literária, aqui tem uma musical, que tem não sei o que você fica louco.
Então você... Ah, aqui tem uma referência musical, mas eu não estudo a referência musical, eu estudo só a referência histórica porque é o que eu estou estudando. Eu pego um fio, digamos, uma corda, como se chama em psicanálise, eu pego uma corda, né, dentro do romance, que é um emaranhado de cordas, e vou até o fim da corda. E se eu tiver um pouco mais de fôlego, eu pego outra corda e vou até o fim daquela corda. Você tá entendendo? Eu não estou dizendo que é a maneira mais fácil, eu não estou dizendo que é a maneira mais correta, eu estou dizendo que é a maneira mais proveitosa, tá certo? E eu diria menos passível de erro para ler essa obra, tá certo? E menos distratora também, ela não vai distrair você para outras referências. Porque assim, você querer dar uma de badass, de fodão, e dizer, não, eu vou ler essa porra toda e vou entender tudo, meu amigo, não vai, tá? Não vai. Existe um site, ele não é um site novo, chamado The Joyce Project, tá? Ele é livre, ele é gratuito, você não precisa pagar nada, lá você tem o Ulisses. Todo analisado, quer dizer, todo entre aspas, ele não está todo analisado, mas você tem lá boa parte, né, das referências. E aí, cada cor que estão sublinhadas as frases, né, os trechos, faz referência a um tipo de área de conhecimento. Então, por exemplo, sei lá, não lembro mais, mas o vermelho é política, o amarelo, o verde, sei lá, é arte, o azul é literatura, o rosa é música, enfim. Isso foi feito, essa análise foi feita por inúmeros doutores nessa área, tá? Específica, né? Joyce é música, Joyce Shakespeare, Joyce é literatura, Joyce não sei o quê. Então, assim, são inúmeros caras e mulheres que se sentaram para ler a porra do livro e fazer essa análise. Então não foi um só que fez. E ainda assim deu um trabalho absurdo, eu imagino, né? Então não vai ser você, meu amigo, que vai conseguir fazer uma análise completa do negócio. É impossível. Primeiro porque nós temos a questão da privacidade do autor. A gente não sabe o que passava pela cabeça dele. Então, assim, claro que nós temos cartas, né, nós temos até alguns carnê, que a gente chama, né, alguns diários e tal, algumas anotações, né, mas é tudo muito vago. O Joyce não era muito de esclarecer, nunca foi, né, um cara de esclarecer as coisas. Então, assim, é muito raso o que nós temos de informações, como é que eu vou dizer, concretas, né, fundamentadas sobre a obra. Então o que nós temos é muita especulação. Essa é a grande verdade e era o que o próprio Joyce queria. Então assim, não sinta medo, né, de repente você achar uma nova referência ali no meio que ninguém achou, porque isso é normal, tá certo? E também não se sinta especial, porque qualquer outra pessoa que tem uma certa cultura também vai achar outras referências que você não achou. Então eu acho que uma outra forma assim de ler o Ulisses de modo proveitoso é em conjunto. Você pega os seus amigos, né? De preferência mais de 3 amigos, 5, 6 amigos, e vocês todos leem ao mesmo tempo, né? O Ulisses e fazem anotações. Né? Cada um vai tentar pegar ali as referências que conhece. E depois vocês vão comparando. Isso vai demorar um tempo do cacete, né? Porque assim, o livro é enorme. E depois de muitas reuniões entre vocês, vocês vão perceber que o fulano A achou uma referência que você não achou, e o B achou que você não achou, e assim sucessivamente. E você achou que os outros não acharam. E algumas vão bater, obviamente, né? Então, é uma outra forma proveitosa de se ler esse livro, tá certo? É uma forma coletiva de leitura, né? Agora, indo pro final, o vídeo já tô vendo aqui dá mais 50 minutos, mas assim, não tem como você falar menos de uma hora sobre esse livro, impossível, tá certo? E olha que eu nem falei do enredo nem nada, né? Veja você, assim, eu só tô fazendo comentários aqui sobre o livro. Eu quero falar um pouquinho sobre a tradução, as traduções, na verdade, desse livro, tá certo? As traduções desse livro aqui. Eu fiz um vídeo anterior, se você não assistiu, eu sugiro que dê uma olhada, falando sobre a questão da tradução no Brasil, tá certo?
Pouquíssimos lugares do mundo, eu até atreveria a dizer que nenhum lugar do mundo tem 3 traduções do Ulisses. Eu atreveria a me dizer isso, eu não sei, talvez eu esteja errado, talvez a Índia tenha, porque a Índia tem vários, né, idiomas, dialetos, enfim. Mas assim, dentro de um idioma específico, né, como o português brasileiro, eu diria que é uma coisa assim fantástica, porque é um livro extremamente difícil, o público leitor é reduzidíssimo, né? Você tem poucas pessoas que leem esse livro, definitivamente, assim, tem muita gente que fala, mas pouca gente que leu. Então, assim, é surpreendente que nós tenhamos 3 traduções dessa obra, né? É claro que existe ali uma certa disputa de egos, né, dos tradutores, né? Eu vou traduzir isso aqui melhor, eu vou, né? Sempre tem, né? Sempre tem e eu acho que isso é muito eu não tô desvalorizando isso, tá? Eu não estou criticando isso, muito pelo contrário. Eu acho que essa disputa de egos, quem sai ganhando é o leitor. E nem é o tradutor. Ele pode até ganhar o prêmio e tal, e não sei o quê. Mas a verdade é que quem sai ganhando desse negócio é o leitor, porque ele vai ter à disposição várias traduções. Especialmente o leitor que não fala a língua original, né, da obra. Ou não lê, pelo menos. Então, ter mais traduções, e ainda mais 3 traduções de um livro tão complexo, é um presente, tá certo? Só que aqui eu também não vou passar a mão na cabeça somente dos tradutores. Eu elogio demais o trabalho deles, eu acho que é uma coisa assim absurdamente fantástica, maravilhosa, só que tem seus problemas também, né? Cada tradução tem os seus problemas. Isso faz parte da vida, né? Então, assim, eu gostaria de alertar sobre alguns problemas que essas traduções têm, tá certo? Nenhuma tradução é perfeita, a gente sabe disso. Então, quando a gente consegue ver algumas imperfeições nas traduções, é bom alertar os outros a fim de tornar a leitura do outro mais simples, né? E ele não cair nos mesmos erros que a gente caiu. A primeira tradução que sai, como eu disse, é a do Ais, né? E o Antônio Ais, ele era um cara, né? Ele era um dicionarista, ele era um lexicógrafo. E é uma tradução primorosa. Eu até, se não me engano, ganhou Jabuti essa tradução, né? Primeiro porque foi a primeira tradução, uma tradução inédita. E, assim, do ponto de vista técnico, ela é impecável. Só que aí é que está o mesmo problema. O problema se encontra no mesmo ponto. O livro já é difícil. Com a tradução do Antônio Ais, ele fica mais difícil ainda. Inclusive, sempre havia uma brincadeira, né? Que eu conversava com alguns amigos sobre esse livro, que é mais fácil ler o Ulisses em inglês do que ler a tradução do Antônio Ais. Porque como ele era um dicionarista, como ele era um lexicógrafo, ele usava termos, palavras que, que são mirabolantes, que são brilhantes, mas ao mesmo tempo são mirabolantes. Ou seja, eles não casam com a linguagem do Joyce, que é uma linguagem mirabolante, só que não no sentido de palavras prontas. A linguagem do Joyce era mirabolante justamente por ele inventar palavras, né? Ou fazer a palavra valise, como a gente chama. O Oais, como ele tinha um conhecimento vocabulário absurdo, né? Ele, em vez de ele criar palavras, ele ia em palavras extremamente esdrúxulas, palavras completamente em desuso da língua portuguesa e aplicava na tradução. Então, assim, do ponto de vista técnico, é impecável a tradução. É impecável. Do ponto de vista literário, é muito duvidoso. Porque. E de leitor também. Porque você pega aquela tradução, é muito fácil você jogá-la para longe. Você não passa do episódio 3. Não passa. Que é justamente o episódio onde a maioria das pessoas param. Porque o 1 e o 2, né, eles até são palatáveis. Eles não têm tantas referências, eles ainda são meio introdutórios. Mas a partir do terceiro episódio a coisa começa a ficar punk. E aí, se você não tem um bom, como eu disse, um bom guia, né, um bom fundamento do livro, é muito provável que você abandone, tá certo? E aí você começa a ter muitas passagens confusas e tudo mais que só vão se esclarecer mais adiante. E se você é o tipo de leitor que você gosta das coisas tudo muito às claras,
Vai ser bem difícil você conseguir ler esse livro na íntegra. E se for sobre a tradução do Wise, realmente a coisa não ajuda, tá certo? Assim, o Wise, a tradução do Wise é uma tradução para quem já está muito, muito, muito familiarizado com Joyce, né? Onde você consegue observar a magnitude da tradução e conseguir cotejar, ou seja, você tem que ter uma noção bastante sólida de língua inglesa para conseguir olhar no original e ver como que o Wise traduziu aquilo. Então isso é a parte mais interessante da tradução do Wise. Como eu disse, quase que simultaneamente sai a tradução da Bernardina e sai a tradução do Galindo, tá certo? As duas traduções, elas são muito parecidas e muito diferentes. O Caetano Galindo, ele é um tradutor muito irreverente, né? Então, assim, ele tem um lirismo bastante profundo, né? Então, assim, é uma tradução que ela é muito vigorosa, ela é muito atual, né? O Galindo, ele conseguiu atualizar o Ulisses, que é uma coisa muito interessante para uma primeira leitura, né? Ele conseguiu, muitas aspas, facilitar a leitura do Ulisses. Eu não estou dizendo que, né, você me entendeu. Ele fez umas adaptações, ele fez algumas alterações a fim de tornar o negócio mais palatável. Então, para um primeiro contato, eu diria que a tradução mais primorosa é a do Caetano Galindo. Entretanto, a tradução tem muitos problemas técnicos, tá? E eu vou dar um exemplo muito simples para você. Bem no comecinho, né, você tem, deixa eu pegar em inglês primeiro aqui. Você tem o Mulligan chamando o próprio Stephen Dedalus. E ele diz aqui, just a minute. Ele diz aqui, blá blá blá, blá blá blá. Come up, Kench, come up, you fearful Jesuit. Tá? Come up, Kench, come up, you fearful Jesuit. Tá? Uma pequena frase. Que o Galindo diz: sobe, Kench, sobe, seu jesuíta medonho. Essa tradução ela tem um problema. Porque aqui esse fearful ele não está exatamente num tom. Ele está num tom de deboche, mas ele não está num tom pejorativo. Porque medonho pode ser lido como alguém feio, alguém de aspecto, né, desagradável, ou até mesmo de uma personalidade desagradável. Tem uma tradução, se eu não estou enganado, é a da Bernardina, que é seu jesuíta medroso. Que fearful faz sentido, né? Cheio de medo. Entretanto, o que o Joyce quer dizer aqui? Ele não quer falar nem medonho e nem cheio de medo. Ele quer dizer o quê? Que o Kent, que é no caso Stephen Dedalus, é o apelido dele aqui, é que os jesuítas, pelo grau de cultura e de erudição e de conhecimento que eles tinham, eles causavam medo nas pessoas. E nós não temos uma palavra em português que cause, que em uma palavra só fale isso, que causa medo, que dá medo. Né? Talvez aterrorizante, talvez, mas não pega o sentido do negócio, você me entende? Né? Não pega o contexto da coisa. Então, assim, o Galindo ele até conseguiu uma palavra que ela tem uma certa conotação irônica, porque tem uma ironia aqui, indiscutivelmente, só que ao mesmo tempo ela é uma ironia que diminui, sabe? É um adjetivo que diminui o indivíduo. Quando na verdade o Mulligan ele tá dizendo, cara, você é extremamente culto, né? Que dá medo, que chega a dar medo. Então, o ideal seria, sobe Kint, sobe seu jesuíta que dá medo. Fica feio, eu concordo. Mas seria a tradução mais adequada para isso aqui,
tá certo? Então, assim, existem alguns probleminhas, sim, né, de versão para o português pelo Caetano Galindo. No entanto, como eu disse, é a tradução mais palatável para quem está iniciando a leitura do Ulisses. E por fim, nós temos a tradução da Bernardina, que é uma tradução que me pareceu feita a toque de caixa, tá certo? É uma tradução bastante acadêmica, né? Então, ela não tem como é que eu vou dizer? Ela tem uma acuidade muito grande, né? Ela tem uma equivalência muito grande com o inglês. Como eu disse, se eu não estou enganado, o Jesuíta Medroso é da própria Bernardina, então tem um erro ali também de tradução. Eu duvido que haja alguma tradução em português, né, dessas três, que traga ali o sentido exato do fearful, do trecho ali inicial. Entretanto, ela tem uma leitura assim mais direcionada, né, uma versão mais direcionada para pessoas que também já estão mais familiarizadas com Ulisses, tá certo? Eu não li a tradução inteira dela, tá? Eu li alguns pedaços somente. Como eu disse, as versões integrais que eu li foram do Galindo e em inglês. Eu não li as versões integrais do Weiss nem da Bernardina. Como eu disse, apesar de eu ter feito meu mestrado em tradução, eu fiz tradução intersemiótica, então não era uma tradução interlingual, e portanto eu não analisei essas traduções em português, né? Eu escolhi uma em detrimento às outras, e como era a tradução que eu tinha mais familiaridade e tudo mais, foi a que eu acabei escolhendo em língua portuguesa, né? No original e na língua portuguesa eu escolhi a tradução do Galindo, apesar das imperfeições, como eu disse, não existe tradução perfeita, era a que mais caberia, né, pelo menos no meu contexto naquele momento, tá certo? Então, meus caros, é um livro que, se eu fosse dizer, se alguém me perguntasse, vale a pena ler o Ulisses? Eu responderia o verso do Fernando Pessoa, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Mas também não é tão simples assim, tá certo? Também não é tão simples assim. Ele é um livro que quando você termina essa obra, né, pela primeira vez, de cabo a rabo, você sente uma endorfina, né, uma liberação de endorfinas, de ocitocina, sei lá, de que tipo de hormônio da felicidade, que te causa realmente um prazer imenso. Porque é um livro difícil, mas ele é um livro extremamente divertido. Né? É muito difícil você passar algumas páginas sem dar umas boas risadas. Ele é um livro muito divertido. O Joyce, ele não tinha papas na língua, né? Ele não tinha censura, tanto que ele foi proibido nos Estados Unidos, né? Eu acabei de falar ali há pouco, que foi liberado por um juiz e tal, ele foi proibido nos primeiros anos de edição. Se eu não me engano, ele foi publicado e depois foi recolhido, tá certo? E esse juiz lúcido, finalmente, né, foi lá e tirou a censura do negócio, porque apesar, né, das questões ali censuráveis do livro, é uma obra-prima da literatura de língua inglesa. Então é um livro muito prazeroso, sim, tá? Se você souber lê-lo, se você souber aproveitar as coisas dentro dessa obra, certamente vai ser uma delícia, tá? Então, assim, vale a pena? Vale a pena, sim, tá? Vale a pena, sim. Não se deixe intimidar, né? Isso é uma bobagem, sabe? O livro é difícil, ele é difícil. Ele é difícil, tá certo? Ele é um livro extremamente difícil. Mas, pô, assim, você é um leitor. Eu acho que você tem o direito e você merece ler coisa boa, né? Ler coisa de primeira. E esse livro aqui certamente é o que você vai encontrar de melhor. Então, se dê esse presente, tá certo? Leia Ulisses. Leia Ulisses. Leia Ulisses. Ficou em dúvida? Deixa lá, de ladinho por enquanto. Quem sabe numa segunda leitura, né? E assim, as poucas pessoas que eu conheço, infelizmente, que leram esse livro, poderia ser muito mais, todas elas releram. Olha que legal. Todas elas releram esse livro. Então, assim, é um livro que causa uma curiosidade absurda, é um livro que ele tem muito misticismo, muita coisa em volta, sabe?
é muita diz que me diz, né? Tem professor que em vez de ajudar piora, que diz, nem encosta nesse troço porque você não vai. Cara, leia. Você não tem nada a perder, né? Ninguém tá te cobrando para ler o negócio. Leia. Se você não gostar, meu amigo, é um livro, ele não vai te bater se você parar. Tá certo? Vou abandonar Ulisses, não é para mim. Ok, mas pelo menos você tentou, né? Agora, nem tentar, aí fica difícil, né? Então, assim, se dê ao prazer de ler Ulisses, que eu tenho certeza que você vai gostar. Ele pode ser desconfortável no começo, ele pode ser desafiador, mas eu te garanto que o resultado desse negócio aqui na sua vida é muito prazeroso. Tá certo? Se você gostou, por favor, né? Deixe seus comentários, deixe seu like, inscreva-se no canal, porque em breve eu farei outros vídeos, né? E certamente farei algum vídeo falando sobre a questão do próprio Ulisses e o tarô. Tá bem? Até lá!